noite a todos. Bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tecnologia e Informática em Radiologia, da Sociedade Paulista de Radiologia. Meu nome é Alisson Roncalli Silva Carvalho, sou a predição de testes de função pulmonar, na verdade, a predição de parâmetros de função pulmonar usando estratégias de Deep Learning e de Machine Learning, tendo como entrada a tomografia de tórax. Então, basicamente, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Eu vou começar com uma palavra, uma frase, uma sentença bastante provocativa, né? Lá de 2016. As pessoas deveriam parar de treinar radiologistas, né? Eu estou completamente convencido que nos próximos 5 anos os métodos de aprendizagem profunda de máquinas vão substituir e vão fazer melhor do que os radiologistas. Essa frase foi proferida em 2016 e a grande verdade é que isso está bem longe de se concretizar, né? E por que que isso parecia ser uma verdade tão próxima, né? Porque, de fato, dentre todas as áreas médicas, a radiologia era aquela onde a gente via maior impacto, digamos assim, ou até mesmo maior entrada, né, dessas tecnologias, né, dessas novas tecnologias. E no caso da inteligência artificial, isso não foi diferente. A radiologia é uma área que é acostumada com esses novos métodos e com novas tecnologias, e sempre foi assim, né? E por isso a gente tem dentro da radiologia as principais aplicações, digamos assim, em inteligência artificial. Aí, quando a gente pensa em inteligência artificial dentro da radiologia, a gente pode encaixar processos que melhorem a performance de toda a pipeline radiológica, né? Então, hoje em dia, a gente tem processos que atuam praticamente em todas as etapas desse pipeline clínico, desde a seleção e ajuste de agendas, né, até protocolos que melhoram e aceleram a reconstrução de imagens adquiridas, né, com relação sinal-ruído otimizada, né, protocolos que melhoram a qualidade das imagens, que ajustam o workflow, né, portanto, o direcionamento de imagens para especialistas, métodos que ajudam na elaboração do laudo, né? A gente viu métodos de análise quantitativa, a gente viu métodos, por exemplo, de reconhecimento de voz, autoformatação de textos, né? A gente tem, dentro dessa linha do que a gente vai falar hoje, métodos que fazem predição de desfechos clínicos, né? Então, existem hoje rastreios oportunísticos dentro de exames convencionais que permitem a gente prever o risco de eventos adversos em uma determinada janela de tempo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. A simples medida da densidade de L1, por exemplo, do corpo vertebral de L1, do trabeculado ósseo de L1, ela é um marcador prognóstico de fratura de colo de fêmur nos próximos 10 anos, né? Então, abaixo de 130 unidades Hounsfield, a gente já pode alertar para osteopenia, e isso é um fator de risco para fraturas do colo de fêmur por fragilidade óssea, né? Já existem vários trabalhos mostrando isso. Se a gente faz calcificação de coronariana na tomografia convencional de tórax, se a gente agrega isso à calcificação parietal de aorta, junto com aumento de gordura epicárdica, por exemplo, aumento de gordura visceral, redução da fração de músculo, né, ou da massa magra de músculo, com aumento da gordura intramuscular, com esteatose hepática, por exemplo, a gente é capaz de predizer a morte por eventos adversos cardíacos melhor do que o próprio score de Framingham, né? Então, a gente tem dentro da imagem a possibilidade de
através de estudos quantitativos, atuar, né, de forma muito importante nessa predição de eventos adversos, né, eventos clínicos adversos, e isso já está relativamente disponível. Então, assim, para a gente começar a ter um primeiro entendimento, né, desses termos que estão ficando cada vez mais populares, né, a inteligência artificial é todo um campo, e dentro desse campo a gente tem duas técnicas específicas, que são as técnicas de aprendizagem de máquinas e as técnicas de aprendizagem profundo, né? Então, basicamente, no aprendizado de máquinas, a gente tem um pool de informações, né, de dados, de imagens, enfim, que foram devidamente anotados, né, por um grupo de especialistas. Então, essencialmente, você vai lá e diz: olha, isso aqui é um hexágono, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um triângulo, né? Então, são os chamados dados anotados, né? Então, alguém vai lá e diz: isso é um hexágono, né? Isso aqui, aliás, é um hexágono? É um hexágono. Isso aqui é um hexágono, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um triângulo. Então, tá tudo lá anotadinho, tá? Bom, a máquina, então, né, ela é treinada para aprender que aquelas imagens anotadas significam aquilo que foi anotado, né? Então, a máquina vai tentar aprender, ela vai desenvolver métodos matemáticos para que ela seja capaz de reconhecer, né, aquilo que ela recebeu como treinamento, né? Então, isso aqui é quadrado, isso aqui é triângulo, isso aqui é hexágono. A máquina vai tentar montar lá suas conexões neurais, né, de forma que ela entenda que essas formas aqui devem ser classificadas de acordo com aquilo que foi anotado. Muito bem. Após essa fase, a gente vai entregar, né, estruturas que têm aspectos similares com aqueles dados marcados, mas que não vêm com essas marcações, né? E a partir daí, a máquina vai predizer se aquilo que foi entregue corresponde a algumas dessas classes e a qual classe ela, é, ela consegue identificar e classificar, né? Então, essencialmente, aqui a gente entrega um montão de dados e ela vai predizer se aquilo ali se trata de um quadrado ou de um triângulo, por exemplo, né? Além disso, durante esse processo, a gente pode fazer um ajuste mais fino, né? E, por exemplo, se eu quero que a máquina seja capaz de, desse pool de dados aqui, reconhecer e classificar quadrados e triângulos, a gente pode, durante esse processo, testar, né, realizar testes, entregando, além dos dados de entrada, aquelas variáveis que a gente consegue ou que a gente deseja que ele seja capaz de classificar, né? Além disso, a gente pode transferir aprendizagens de um modelo para outro. Então, agora eu tenho um modelo que foi treinado para reconhecer quadrados e triângulos, mas quero que ele reconheça quadrados, triângulos e hexágonos. Então, a gente pode transferir o conhecimento que esse modelo adquiriu, né, para um novo modelo que, além de reter esse conhecimento, aprenda também a classificar os hexágonos. Então, vocês notam que dentro desse contexto de aprendizagem de máquina, há um trabalho enorme de anotação, né? A gente precisa dizer para a máquina o que cada padrão corresponde, né? Ou a qual cada padrão daquele representa, né? E a partir daí a máquina vai realizar suas operações matemáticas para estabelecer as melhores conexões que otimizem a predição em relação àquilo que ela foi ensinada. O que isso significa? Significa que se a base de dados que alimentou o conhecimento da máquina é viciada, ou seja, se ela apresenta qualquer padrão sistemático que facilite o trabalho da máquina em classificar esse quadrado, ao invés de classificar o hexágono, essa máquina, esse algoritmo, é muito capaz de realizar predições baseadas em características determinísticas, né?
Uma coisa importantíssima também é que vocês notam que aqui, ó, o número de hexágonos é igual ao número de quadrados, que é igual ao número de triângulos. Então, imaginem que eu ensine para a máquina, vamos falar radiologicamente, eu quero que a minha máquina seja capaz de identificar uma fratura transversa de um osso longo. Então, a fratura transversa de um osso diafisário, né, de um osso longo na diáfise. Beleza. Então, eu vou lá e entrego para essa máquina uma amostra que tem 800 fraturas transversas, 20 fraturas oblíquas, 25 fraturas obliquadas e o restante não tem sequer fratura, tá? Então imaginem que by chance, o que a máquina iria chutar para fazer a predição para qualquer outro ossinho que ela não tivesse visto? Ora, aquilo que ela julga que é mais comum. Né? Então, se eu entrei com uma base em 800 casos de fratura transversa, a máquina, ao receber qualquer osso, by chance, ela vai dizer que é uma fratura transversa. Né? Simplesmente porque ela recebeu uma amostra não balanceada. Né? Então, se na amostra que ela recebeu a maior prevalência era de fratura transversa, ela vai simplesmente chutar e vai acertar em 80% dos casos, se a população receber o mesmo, compartilhar o mesmo comportamento da base que ela recebeu para treinamento. Então, um erro muito básico, digamos assim, é a gente viciar a amostra que é usada para o treinamento da máquina ou do modelo, trazendo e apresentando para elas números diferentes de padrões, né? De tal forma que a gente traga um erro de classificação que é inerente à probabilidade, né? Então, se eu tenho uma galinha e 50 porcos, e se essa amostra é representativa da população de animais que eu tenho no mundo, ora, sempre que eu receber um animal, by chance eu vou dizer que é um porco, né? Simplesmente por uma questão de probabilidade. E eu vou ter uma chance de errar muito pequena, né? Então, é isso que acontece nos métodos de aprendizado de máquina. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente tem performances maravilhosas, mas que têm uma dificuldade enorme de serem generalizáveis. Por quê? Porque a máquina foi treinada com uma amostra de dados que é representativa de um determinado serviço, por exemplo. Então, eu entreguei radiografias de tórax que foram feitas no hospital A no período de 2022 a 2024. By chance, nesse período, por um acaso, os técnicos que lá trabalhavam convencionaram todos de colocar a marquinha do raio-x no mesmo local. Tá? Então, todos eles tinham um protocolinho que eles posicionavam o marcador da posição do raio-x sempre no mesmo localzinho lá, 1 centímetro da margem direita lá do fio. Tá? Bom, treinei, ensinei a minha máquina a reconhecer uma pneumonia, por exemplo, e agora eu vou validar esse meu treinamento. E aí eu vou pegar imagens desse mesmo hospital, né, nesse mesmo período de tempo que a máquina nunca viu, e vou mandar ela classificar. Imagina, se a máquina foi treinada com esse tipo de característica que é determinística, que aquela posição do marcador naquele local é muito fácil para ela, e os algoritmos são muito bons para isso, estabelecer uma conexão entre aquele padrão de imagem e aquele padrão de diagnóstico, porque a maioria dos exames daquele hospital, naquele serviço, era positiva para a pneumonia, mas tinha uma característica na imagem que não tinha nada a ver com a pneumonia. Era a mera marcação da identificação do exame. E a máquina performava com maravilha de acurácia. Saiu desse hospital, recebeu o raio-x, cuja conexão não mais favorecia essa predição, o modelo cai a acurácia e é praticamente acurácia de 50%, ou seja, é jogar a moeda para cima e dizer se tem ou não pneumonia. Então, isso é o que acaba acontecendo
com a grande maioria dos modelos de machine learning, né? Eles são extremamente dependentes da qualidade da anotação, e aí significa se realmente aquilo que foi anotado está correto, né? Então, se aquilo, por exemplo, se eu quero treinar a fratura oblíqua, eu tenho que garantir que, por consenso, alguns radiologistas experientes olharam para aquele raio-x e classificaram aquela fratura como fratura transversa de um osso longo, por exemplo, né? E tem que garantir que não há nada nessa imagem que possa estabelecer conexões determinísticas entre a minha predição e a imagem que entrou no meu modelo, na minha máquina. Como é que eu garanto isso? Garantindo que a base de dados seja heterogênea, que ela venha de diferentes lugares, que ela contemple diferentes protocolos de aquisição, diferentes máquinas, diferentes janelas, diferentes filtros e por aí vai, né? Então, o ideal para uma boa base de dados é que ela seja o mais heterogênea e o mais diversa possível e com a melhor anotação possível. Então, vocês já notam aqui que estamos falando de um valor agregado extremamente alto para os modelos de machine learning e o quão difícil é a gente conseguir essa boa base de dados e o quão difícil é a gente conseguir garantir essa generalização dos modelos de predição. Beleza? Então, esse é o método de machine learning. Então, aqui, transformando isso num aspecto mais lúdico, né? A gente tem aqui uma tomografia de tórax de um paciente em corte axial, com janela de parênquima, né? Onde aqui a gente tem, digamos assim, uma sensação de que isso aqui se trata de cistos de favelamento, né? E todo mundo sabe que a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial entre cistos de favelamento, cistos de espaço aéreo e as bronquiolectasias de tração, né? Dentro do contexto da intestinopatia. Então, digamos que eu queira um classificador que identifique automaticamente os cistos de favelamento. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar vários radiologistas esses muito experientes, que vão selecionar pedacinhos aqui de parênquima pulmonar que contemplem o padrão que eu desejo ensinar à minha máquina, né? Portanto, os cistos de favelamento. Vou criar vários fragmentos, de preferência obtidos de máquinas diferentes, com janelas de reconstrução diferentes, com características diferentes, e vou ensinar para a minha máquina. Olha, isso aqui é um cisto de favelamento, né? Bom, se eu consigo ensinar para a minha máquina, eu, em seguida, apresento diferentes tipos de imagens, tá? A máquina, né, irá comparar esse padrão de imagem que ela reconheceu, tá, com os diferentes padrões de imagem que ela recebeu e vai encontrar aquele padrão que melhor se encaixa e que melhor prediz aquela determinada característica. Bom, dentro desse contexto, eu trago aqui um artigo que foi publicado muito recentemente, que traz uma aplicação importantíssima, né, de aprendizagem de máquina para predição da função pulmonar, né? Então, aqui a gente tem um conceito bem interessante, que é o conceito de é, mapa paramétrico de resposta, né? Então, como é que isso aqui é feito? São doentes com doença pulmonar obstrutiva crônica, em geral, a gente sempre fica na dúvida se predomina enfisema ou se predomina a doença de via aérea, né? Então, a componente bronquite versus a componente enfisema. Então, esses caras montaram uma estratégia baseados na densidade de tomografias em inspiração e expiração. Então, o que é que eles fizeram? Eles aplicaram uma técnica de registro de imagem que pega a imagem na expiração, dilata essa imagem e encaixa na imagem de inspiração. Então, em teoria, se o registro é bem sucedido, eu, eu fiz um matching voxel by voxel entre inspiração e expiração.
A partir desse momento, eu consigo dizer que dentro daquela região ou daquele conjunto de vóxeos, os vóxeos que entre a imagem inspiratória e a imagem expiratória têm densidades menores que menos 950, no caso da inspiração, e menores que menos 856, no caso da expiração, seriam aqueles vóxeos onde eu asseguraria a presença de enfisema pulmonar. Por outro lado, vóxeos que têm densidades menores do que menos 856 na expiração, porém apresentam densidades maiores que menos 950 na inspiração, essa zona em amarelo aqui, seriam classificados como vóxeos onde há uma disfunção, né, de vias aéreas e, portanto, um indicativo de broncopatia. Aqueles vóxeos que são maiores que menos 950 na inspiração e maiores que menos 856 na expiração, eles estariam nessa zona verde e seriam, portanto, alvéolos normais, né? Que possuem tanto a capacidade de insuflar quanto desinsuflar. Então, o que a gente espera é que esses caras não sejam tão hipodensos na inspiração e que eles se tornem menos hipodensos ao longo da expiração, sempre orbitando esse espaço aqui em verde, né? Então, em teoria, eles andariam assim, ó, ins, ex, mas nunca passaria para cá, nem para cá, né? E existe uma zona aqui que a gente chama de zona indeterminada, que seriam vóxeos maiores do que menos 856 na expiração, mas eles seriam menores do que menos 950. Então, seriam vóxeos que têm incursões ventilatórias muito grandes, né? Eles sairiam, em teoria, do volume residual ou próximo daquilo para uma capacidade pulmonar total, né? Então, seriam vóxeos de alta relação ventilação, né? Portanto, alta relação ventilação-volume. Então, a partir desse mapa paramétrico, né, oriundo desse registro de imagem, o que os caras conseguiram fazer? Eles conseguiram separar essas três áreas, tanto usando valores numéricos quanto valores relativos, né, percentuais ao volume total do pulmão. O que é interessante é que foi demonstrado já anteriormente que havia uma progressão dos doentes, né, como sendo aqueles Gold 0 residindo nessa zona verde, os Gold 1 passando a orbitar aqui nessas regiões em amarelo, Gold 1, Gold 2, e à medida que isso Gold 3 e Gold 4 era que começava a aparecer voxels aqui em vermelho, né? E que isso tinha associação, obviamente, com a carga tabágica. Então, baseado nesses parâmetros, os caras pegaram lá 861 pacientes, excluíram alguns casos e construíram um grupo de treinamento com 494 pacientes e um grupo de teste com 121. Então, de novo, o que vai ser o treinamento? Eles vão entrar com esses parâmetros aqui, né? E o modelo vai ter que classificar, né, essa imagem que gera esses parâmetros, ele vai ter que predizer, né, vai ter que fazer uma estimativa de parâmetros da prova de função pulmonar, né? Então, o grupo de teste serve para fazer depois um ajuste fino disso aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, se a gente usar cada um daqueles parâmetros, né? Então, aqui é aquele parâmetro que trataria do enfisema. O que é o enfisema? Aquela zona em vermelho lá. Ele é menor que menos 950 na INS e menor que menos 856 na EIS. Nota que só vai aparecer aquela galera lá no Gold 3 e 4, né? Aqui seria aquela zona em amarelo. Nota que essa zona em amarelo, ela vai caminhando do normal para os doentes. Então, à medida que você vai tendo enfisema, você também vai tendo algum grau de disfunção de via aérea, portanto, algum grau de bronquite, né? E isso aqui é a relação normalizada pelo volume pulmonar total, né? De novo, mostrando que as zonas de enfisema, que era o vermelho, vai aparecer mais predominantemente lá no Gold 3 e 4, e que até o Gold 2, mais ou menos, Gold 1, a gente tem
mais ou menos a mesma quantidade de bronquite, né? Então, aqui são os critérios por prova de função pulmonar que ele utilizou para dizer o que é grupo normal, seriam os grupos que têm relação VF1-CVF maior que 0,7 e o VF1 expresso como percentual de predito, do predito maior que 95%. Então, para o pessoal da radiologia que não tem muita afinidade com esses parâmetros de espirometria, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, dividido pela capacidade vital forçada, é um indicador de padrão ventilatório obstrutivo ou restritivo, né? Se ele é menor do que 0,7, a gente, em geral, diz que o volume que você consegue expirar no primeiro segundo é muito pequeno, né? E, portanto, isso indicaria um padrão de obstrução de vias aéreas que promove aprisionamento aéreo. Por outro lado, se essa relação é maior que 0,9, é porque você até consegue expirar muito rápido o ar que você coloca para dentro. Mas o grande problema é que a capacidade vital forçada é baixa. Portanto, eu consigo mobilizar pouco ar ao longo da inspiração, e aí todo o ar que entrou sai rápido porque eu não tenho obstrução na via aérea. Eu tenho, na verdade, restrição à expansão. Bom, o grupo chamado de alto risco é, portanto, aquele que ainda possui um padrão não obstrutivo, mas que já tem uma redução do volume expiratório forçado no primeiro segundo. E o grupo chamado DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, parte, a princípio, já daqueles que têm relação VF1-CVF menor que 0,7, e aí a gente vai só ver o grau de severidade do padrão obstrutivo. Se ele é maior, se o VF1 é maior que 80%, gol de 1, entre 50 e 80, gol de 2, entre 30 e 50, gol de 3, e menor que 30% do predito para idade, sexo e altura, a gente teria o gol de 4, que seria o padrão mais grave de obstrução pulmonar. Então, aqui a gente tem 3 exemplos, né? Um paciente que nunca fumou na vida, e notem que o nosso mapa paramétrico, né, entre ins e eis, ele está aqui na zona verde, está orbitando aqui nessa zona verde. Isso significa que de uma expiração para uma inspiração, todos os vóxios desse pulmão, né, a grande maioria desses vóxios, eles saem como se tivesse de um volume próximo lá à capacidade residual funcional e chega até um volume próximo à capacidade pulmonar total, sem que sua densidade caia substancialmente. Portanto, há parênquima cerebral, há parênquima pulmonar, mesmo em volumes próximos da capacidade pulmonar total, como é o que a gente espera, né? Nesse caso aqui, a gente já tem uma paciente que tem uma história tabágica um pouco maior, né? A gente já vê alguns vóxios aqui se tornando vermelho, o que nos sugere que já tem alguém virando enfisema aqui, né? E são vóxios que na inspiração têm densidade menor que menos 950, mas que na expiração eles não conseguem secar o suficiente para que sua densidade seja maior do que menos 856. Portanto, eles permanecem confinados a essa zona, né? E se assim eles permanecem, é porque tem alguma coisa acontecendo. E nesse caso, não era essencialmente a perda de parênquima pulmonar, era mais uma componente de inflamação de vias aéreas, porque veja que a densidade ela até diminuía, ela só não diminuía o suficiente para ela cair na zona verde, né? Então, aquele alvéolo que estava aí, hipodenso, ele até começava a tornar-se mais denso, mas não era o suficiente para que ele chegasse na nossa zona verde, né? Então, a densidade até aumentava, mas não aumentava tanto, ok? E aqui a gente já tem um caso mais grave, onde vários vóxios estão confinados aqui na zona de enfisema, muitos deles também estão confinados na zona de aprisionamento, e é legal entender que o enfisema pulmonar ele tem duas componentes sempre, ele tem uma componente de destruição do parênquima e tem uma componente de inflamação de vias aéreas, mas em um determinado momento da doença, a componente de destruição do parênquima também influencia na estabilidade de vias aéreas, uma vez que o mecanismo de tração radial dessas vias aéreas, que ajuda a manter essas vias aéreas abertas, começa a ser comprometido exatamente pela perda de parênquima pulmonar, né? Então, a gente precisa entender que enfisema e bronquiolite
andam, né? Na verdade, enfisema e aprisionamento aéreo, eles estão dentro do mesmo combo, não exclusivamente por causa da bronquiolite, né? Ou por causa da bronquite. Eles estão dentro do mesmo pacote porque a perda de tração radial pela perda do parênquima pulmonar também implicará em fechamento precoce de vias aéreas e, portanto, gerará também aprisionamento aéreo. Então, pegando esses parâmetros aqui, os caras montaram um modelo de machine learning que, na verdade, incluíam 72 parâmetros, porque eles estimavam esses mapinhas aqui, né, que é o mapa de enfisema ou enfisema percentual, aprisionamento aéreo ou aprisionamento aéreo percentual, normal ou normal percentual, para todo o pulmão, né, mas também para lobos, né? Então, pulmão direito, pulmão esquerdo, lobo superior, médio e inferior, lobo superior e inferior. Então, portanto, eles tinham 72 parâmetros que saía desse mapinha aqui, né? Além disso, eles incluíram mais alguns parâmetros clínicos, como a idade, o sexo, a altura e o peso. Isso porque esses parâmetros influenciam diretamente o volume pulmonar, né? Então, com isso, eles tinham, na verdade, todo o método para fazer a estimativa do VF1, da CVF, da relação VF1-CVF, tanto em valores absolutos quanto em valores preditos. E com isso, eles apresentaram, né, resultados bastante animadores, né? Porque eles mostraram aqui que a gente tinha uma grande correlação entre aquilo que foi predito e aquilo que foi medido pela espirometria, né? Então, os coeficientes de correlação são altíssimos, né? Essencialmente, ele conseguiu discernir bem quem tinha padrão de aprisionamento, de aprisionamento aéreo, né? Quem tinha enfisema com COPD e quem não tinha enfisema com COPD, né? Então, há uma bela predição aqui, né? Aqui a gente já mostrou, né? E aí esse trabalho mostra para a gente uma aplicação importante, né, e interessante de aprendizagem de máquina, né? Onde é que está a grande crítica aqui? A grande crítica está na falta de generalização, né? Então, esse grupo de treino veio daqui e foi dividido em treino e teste. Não há validação externa. O que seria a validação externa? Seria a gente ter tomografias em inspiração e expiração, cuja imagem nunca participou dessa fase de treino e teste. Então, seriam imagens oriundas de outros serviços, de outros hospitais, com outros filtros e por aí vai, né? Segunda crítica importante, para esse trabalho, eles precisam da imagem INS e ACE, porque os mapas paramétricos são gerados com duas imagens, INS e ACE. Outra crítica importante, não há qualquer inferência sobre os kernels, né? Então, qual é o efeito de cada máquina com cada kernel de reconstrução, espessura de corte, né? E métodos de reconstrução, assim como dose de radiação, né? O KVP e a miliamperagem, e se há ou não gap entre os slices na reconstrução. Então, todos esses fatores são fatores que influenciam os métodos de densitometria, que, portanto, são esses métodos que vão gerar esses mapas. Uma outra crítica importante é que nessa técnica, e por excelência, né, quando a gente faz a imagem de tomografia de tórax, não há qualquer controle volumétrico, né? Então, assim, você pede que o paciente inspire profundamente e prenda a respiração, esperando que essa inspiração seja de fato máxima e que o paciente esteja próximo da capacidade pulmonar total, né? Às vezes ele está, às vezes ele não está, e a gente tem formas de reconhecer isso, né? A gente vai olhar lá a porção posterior da traqueia, né? Se ela está abaulada ou não, a gente vai olhar a densidade média do parênquima pulmonar e a gente vai olhar o volume pulmonar, né? Então, essas são as técnicas que a gente acaba utilizando com esse objetivo, ok? Bom, aqui a gente fez uma tentativa de predizer as anormalidades da função pulmonar utilizando um método um pouco mais simples, né?
Esse método ele consistia em usar um modelo para avaliação de textura do parênquima pulmonar e reconhecer as áreas normais, áreas de baixa atenuação e áreas de alta atenuação. E no final das contas, a gente buscava quantificar a quantidade de parênquima normal. Então, quantos por cento do meu pulmão é formado apenas por parênquima normal? Bom, aí a gente pegou um grupo heterogêneo de doentes, né? Então, notem aqui de novo o aprendizado de máquinas, né? A gente tem uma base grande de diversas classes de atenuação do parênquima pulmonar, incluindo o parênquima normal, né? E a gente tem uma rede neural convolucional que primeiro segmenta o pulmão, depois classifica o pulmão, né, em todas essas classes, ou faz a análise densitométrica lá e aponta se aquilo é baixa atenuação, atenuação normal ou alta atenuação. Bom, a gente fez isso, então, com 880 exames, né, de tomografia, onde a gente tem como representantes de doenças que baixam a densidade média do parênquima pulmonar o enfisema e a linfangiomatosi. A gente tem um grupo controle com prova de função normal e achados tomografia de tórax normal, e a gente tem um conjunto de doenças que representam as doenças que aumentam a densidade média do parênquima pulmonar, que em geral são as intersticiopatias. Então, aqui dentro a gente tem PIO, PINE e pH. Basicamente é isso. Bom, para a gente definir o que era normal, a gente usou a espirometria, né, pré-broncodilatadora. Então, se a relação VF1-CVF tivesse entre 70 e 90, ele nem era obstrutivo, nem era restritivo, a gente dizia que ele era normal. E, além disso, o VF1 e a capacidade vital forçada teriam que ser maior que 80%. Tá? Usando esse critério, então, a gente viu que se os indivíduos tivessem uma quantidade de parênquima pulmonar normal menor que 96%, a gente já desconfiaria e já colocaria esse grupo como sendo um grupo de risco para ter alterações de função pulmonar. E aqui a gente estabeleceu uma janela com 95% de sensibilidade, 95% de especificidade. Basicamente foi isso. A curva ROC performou maravilhosamente bem, né, 0,95, e aí partimos para a generalização. Então, só para vocês entenderem, isso aqui é uma estratégia muito parecida com a do trabalho que eu acabei de apresentar para vocês. A gente fez treino e teste. Né? Agora vamos validar. Para validar, a gente usou 1.293 pacientes com tomografia de tórax e prova de função pulmonar que o algoritmo nunca tinha visto. Né? 1.014 desses pacientes vieram de um repositório de doença intersticial mundial e, portanto, tem tomografias do mundo inteiro. Além disso, a gente teve 279 pacientes com tomografia de baixa dose para rastreio de câncer de pulmão, e a gente usou as métricas clássicas, né, de avaliação, que é baseada na matriz de confusão. Então, baseado na função pulmonar, a gente vai dizer que é normal, a imagem dizendo que é normal, a gente tem o valor verdadeiro positivo. Aquilo que a função pulmonar diz que é anormal e a imagem diz que é anormal, a gente tem o verdadeiro negativo. E com isso a gente consegue calcular a sensibilidade, especificidade, a acurácia e a média geométrica. Vamos para o mundo real. Bom, indo para o mundo real e aplicando o nosso limiar de 96% na validação externa, olha a performance como cai, né? Então a acurácia cai para 30%. 30%. Né? Aplicando aquele limiar que tinha uma área sob a curva ROC de 95%. O que isso significa? Isso significa que muita gente que tinha função normal foi predita como anormal. E por que isso aconteceu? Porque esse limiar não é generalizável para o mundo exterior, para a vida. Né? A gente viu que a sensibilidade do método era muito grande e a especificidade muito complicada. Né? A gente só conseguia dizer que quem era normal, de fato era normal do ponto de vista de função pulmonar, em 185 casos. Né? Se a gente usasse o outro limiar, 98,3, a performance vinha para cá, né, uma especificidade um pouquinho maior. Se a gente usasse 93,2, a gente vinha
para esse tipo de matriz aqui. Então, basicamente, mostra que sempre a acurácia girava em torno dos 30%. Tá? Então, esse é sempre o grande problema de generalização. E sempre que vocês virem um artigo de machine learning, né, mostrando que os resultados têm uma acurácia gigantesca só apresentando treinamento e teste, desconfiem. Desconfiem porque a ausência de validação externa descredibiliza o treinamento. Né? Pode haver, dentro daquela acurácia maravilhosa, fatores determinísticos que nos fogem aos olhos, mas que a máquina aprende rapidamente a detectar e usar isso a seu favor. Então, sempre busquem nos artigos sobre inteligência artificial a parte de validação externa e a parte de generalização. Essa é uma dica importante. Bom, o que vem a ser então o Deep Learning? Né? A gente falou do Machine Learning, onde a gente ensina lá para a máquina, e aqui a gente tem o Deep Learning. Bom, o que é o Deep Learning? O Deep Learning é o seguinte, a gente não vai entregar características específicas ou pequenas das imagens. A gente vai entregar a imagem como um todo e vai dizer assim, ó, aqui tem favelamento. Quando a gente entrega essa imagem e diz que ali tem favelamento, pô, tem espessamento septal liso, tem espessamento dos septos interlobulares e intralobulares, talvez tenha bronquiectasia ou bronquiolectasia também, de tração, talvez tenha ali um pouquinho de vidro fosco, né? Pode ser até que tenha alguma consolidação, né? Mas o padrão que predomina ali dentro é o padrão de favelamento. É isso que a gente está dando para a máquina, né? Da mesma forma, a gente pode entregar lá um paciente que tem enfisema pulmonar e dizer isso é enfisema pulmonar, embora a gente saiba que pode ter atelectasia subsegmentar, né? Que possa ter bronquiolite também, que possa ter bronquiectasia também. E quando a gente entrega cistos do espaço aéreo, a gente está lá entregando a imagem de cistos do espaço aéreo, mas pode ser um cisto regular, pode ser um cisto irregular, pode ter distribuição apical, pode ter distribuição média, não importa. É o que a gente está dizendo que predomina, cisto do espaço aéreo. Bom, a máquina, a partir disso, ela vai estabelecer conexões entre diversas camadas, de tal forma que leve à otimização, né, da capacidade de predição em relação àquilo que ela recebeu como entrada. Né? Então, por exemplo, o que é que ela vai fazer? Ela vai estabelecer as suas próprias conexões e seus próprios caminhos entre suas camadas de neurônio, de tal forma que, no final das contas, ela seja capaz de fazer a melhor predição possível. Né? Então, é essa a ideia. Então, vejam como isso é diferente do machine learning. Né? Então, aqui, em vez de entregar o pedacinho, eu pego aquela imagem toda, né? Pego toda essa imagem e seleciono. Né? Então, vem a imagem toda, o corte axial todo. Aqui eu estou dizendo que nós temos como padrão predominante favelamento. Tá? Muito bem. O que a máquina vai fazer? Ela vai pegar essa imagem, receberá novas outras imagens, e aí ela vai pegar cada um desses pequenos fragmentos aqui e vai comparar com todas essas outras imagens. Então, lá vem um, lá vai o segundo, e assim sucessivamente, até que ela encontra o melhor matching e nos dá o resultado. Né? E nesse contexto, você nota que, apesar de existir uma dependência de label, não existirá uma dependência de anotação de fragmentos. Né? Ela vai passar, de forma muito mais autônoma, a reconhecer as features que levam àquela classificação. Né? E ela vai fazer isso usando métodos matemáticos e modelos de filtragem. Como esses filtros quase sempre são os chamados filtros convolucionais, né, eles aplicam janelas de filtragem para exacerbar determinadas características da imagem, a gente não tem muito controle sobre essa operação. A máquina vai trabalhar sozinha, ela vai elaborar suas melhores conexões na fase de treino, ela vai trazer o resultado e você vai julgar esse resultado, se está coerente ou não, e refinar o treino e por aí vai. Tá?
Então, aqui eu trago um exemplo de uma aplicação de Deep Learning, né? Então, a detecção, a predição da função pulmonar, utilizando os métodos de regressão neural por aprendizagem profunda de máquinas, né? E aí o título é bastante chamativo, né? A relação entre a estrutura e a função na esclerose sistêmica, né? Então, paper de peso, publicado no IEEE, né? Que é uma revista de engenharia. E vocês vão ver aqui como essa coisa é complexa, né? Nesse sentido de sutilezas que vão passar aqui despercebido, né? Então, o objetivo deles era explorar o potencial de uma predição automática dos resultados de teste de função pulmonar a partir de imagens de tomografia de tórax em pacientes com esclerose sistêmica quais regiões de fato influenciam nessa estimativa da prova de função pulmonar, né? Então, eles treinaram modelos com ou sem transferência de aprendizagem para a estimativa de função pulmonar, usando 316 pacientes com esclerose sistêmica, né? O número parece grande, mas não é. Os pulmões foram segmentados, os vasos também foram utilizados como máscaras, né? Para as imagens, para treinar diferentes redes neurais utilizando diferentes entradas, né? Imagens de tomografia de tórax como um todo, imagens que segmentaram apenas o pulmão e imagens que segmentaram apenas os vasos. Então, basicamente, aqui, ó, 333 pacientes, eles foram divididos lá num grupo de treinamento e validação, e depois um grupo de teste, né? Mais ou menos isso aqui. E aí a gente tem alguns biomarcadores, né, que são valores numéricos, que é o volume do pulmão, o volume dos vasos, o percentil 85, alfa e beta, que são cálculos que você consegue fazer com a imagem antes mesmo de gerar a rede neural. Então, basicamente, eles criaram algoritmos que recebem só imagem ou recebem imagem e biomarcadores. Esses algoritmos trazem como resposta o valor do DLCO, do VF1, da capacidade vital forçada e da capacidade pulmonar total. Lembrando, o DLCO é uma coisa que apareceu nova aí, mas o DLCO é a capacidade de difusão pulmonar ao monóxido de carbono. Então, ele avalia a impedância, quer dizer, a resistência que o monóxido de carbono encontra na barreira alvéolo capilar para sair do gás alveolar e chegar até o sangue no capilar alveolar. Então, quanto maior for a espessura da barreira, por exemplo, mais lento o monóxido de carbono vai se difundir, né? Quanto menor for a área de troca pulmonar, por exemplo, mais lento o monóxido de carbono vai se difundir, né? Então, basicamente, ele vai obedecer aqui aos parâmetros da lei de Fick, né? Onde a velocidade de difusão é diretamente proporcional ao coeficiente de solubilidade, à área de parênquima disponível para trocas gasosas, à diferença de pressão do gás alveolar para o gás no sangue capilar e inversamente proporcional à espessura da membrana alvéolo capilar. Então, notem que, como o monóxido de carbono não está presente no sangue, a diferença de pressão é máxima, né? Você tem monóxido de carbono no gás alveolar, que o paciente inspirou, e não tem nada no gás, diluído no sangue capilar, né? Então, você tem máxima diferença de pressão e você está estudando só os aspectos que vão atrapalhar essa difusão, portanto, a área, né, de pulmão disponível. O coeficiente de difusibilidade do monóxido de carbono é gigantesco, a afinidade para a hemoglobina é gigantesca, né? Então não é problema, né? Então, basicamente, sobra área e espessura. Então, é um avaliador de área e espessura da membrana, né? O grande problema é que, como ele é muito ávido pela hemoglobina, ele satura muito rápido a hemoglobina. Então, se o sangue passa devagar, por exemplo, como é o caso no caso de hipertensão arterial pulmonar, né, passa a haver uma limitação à velocidade de difusão que não tem nada a ver com a área e com a espessura, mas sim com a velocidade com que o sangue passa. Então, se o sangue passa muito devagar, ele satura, encheu de monóxido ali e não vai mais haver passagem, porque não há mais diferença de pressão, né? Então, é sempre uma componente a ser estudada e que sofre influência, por exemplo, da hipertensão pulmonar, que é, inclusive, muito comum em pacientes com esclerose sistêmica, né? Então, há sempre aquela medida de
ultrassonografia, né, ecocardiografia para estimativa de pressão de artéria pulmonar. Então, aqui, ó, eu mostro para vocês os resultados das predições em termos de qualidade, né? Então, aqui é um índice de concordância entre a espirometria e o que foi predito, acima de 70% de concordância, né? Aqui é o coeficiente de correlação entre o que foi predito, usando só a imagem, ou usando a imagem mais esses biomarcadores, né? Então, a primeira mensagem que a gente vê aqui é, primeiro, há uma concordância bem razoável, né? A gente consegue fazer uma boa predição usando só a imagem, e essa predição melhora quando eu junto imagem e alguns biomarcadores. Ok? Primeiro aprendizado aqui. Quando a gente vai olhar o impacto do padrão de imagem, a gente vê que quando ele usou a imagem do pulmão todo, né, na verdade, da tomografia de tórax como um todo, a gente teve aqui sempre a maior capacidade de concordância entre a espirometria e o que foi predito pela função pulmonar. Isso caía quando ele usava os dois pulmões, caía mais ainda se ele usasse só o pulmão esquerdo, só o pulmão direito, né? Aumentava um pouquinho quando ele usava vaso, ó, mostrando que o vaso é uma coisa que faz relevância, principalmente lá para o caso da DLCO, né? E aqui a gente tem a influência de cada uma dessas variáveis e cada uma desses arranjos aqui, né? Então, aqui são os coeficientes de correlação, né? Quando ele usou o transfer learning ou não, né? Então, aqui era sem transfer learning, aqui era com transfer learning. Então, o modelo sendo treinado e recebendo a informação que ele aprendeu e sendo retreinado e retreinado e retreinado, né? Ele melhora a performance, né? Então, aqui a gente tem as estimativas do DLCO, do VF1, da capacidade vital forçada e da capacidade pulmonar total. Olha a sutileza, gente. A capacidade pulmonar total de um cara sentado fazendo espirometria vai ser igual à capacidade pulmonar total do cara deitado fazendo tomografia? Não. O VF1 de um cara deitado soprando, né, é igual ao VF1 de um cara sentado soprando? Não. Quando a gente faz uma tomografia, que é um método estático, a gente consegue inferir características dinâmicas de vias aéreas, se a via aérea está fechando, se não está. Não. Então, vocês notem que a gente precisa desconfiar quando a gente vê coeficientes de determinação tão altos assim, né? Porque tem coisas aí que estão indo além da capacidade do próprio método, né? Então, a gente tem que, opa, peraí, né? Tem alguma coisa aqui de errado. E quando a gente vai ver, olhem os mapas de ativação das regiões que mais contribuíram para aquela predição. Quando a gente usa o pulmão inteiro, vocês estão vendo aqui, ó, várias regiões para a predição de DLCO que não tem nada a ver com o pulmão, né? Você vê aqui regiões do mediastino em vermelho dizendo que essas áreas aqui contribuíram fortemente para essa predição. Caramba, o que que a área cardíaca tem a ver com a capacidade de difusão do monóxido de carbono no pulmão? Nada, né? Então, de novo, lembram quando eu falei para vocês daquelas características sistemáticas que a máquina acaba pegando? Cara, tem alguma coisa aqui que o computador identificou que ajudava ele a melhorar a performance da predição, né? E ele fez isso sozinho. É a tarefa dele. A tarefa que você deu para ele foi: encontra alguma coisa nessa imagem que faça com que você tenha a melhor performance possível em dizer que 7,28 é 7,28. Então, o que ele vai fazer? Vai dar um chute ali, né, baseado nessas características aqui, que vai se aproximar desse valor real, né? É isso. Né? Notem que quando você tira o parênquima pulmonar de dentro da imagem da tomografia, ó, o mapa de ativação está restrito às regiões centrais do pulmão. Isso aqui eu gosto mais, isso aqui faz mais sentido. Mesmo que a performance seja um pouco menor. Mesmo que a performance seja um pouco menor. Né? Então é importante a gente entender um pouquinho aonde isso vai nos levar. Né? Isso aqui são as características dos vasos que também é importante por tudo aquilo que a gente já falou. Bom, aqui eu vou mostrar uma brincadeira que eu fiz muito rápida para a gente terminar a aula, né? Então a gente pegou um detalhe importante, né, gente? Notem que esse modelo só foi treinado com doentes com
padrão restritivo, né? Então, no máximo, o cara tinha aí um padrão restritivo de doença. Pega esse modelo que performa super bem e aplica em doentes com enfisema pulmonar para você ver o que acontece, né? Desastre, né? Pega esse modelo super legal e pega doentes que têm esclerose sistêmica, né? Mas que tem uma mudança muito sutil ainda da prova de função pulmonar, ou talvez tenha função normal, né? Vamos ver o que acontece? Isso não foi feito, né? Então, de novo, generalização. A gente peca novamente na generalização. Então, aqui, eu montei algo muito parecido com 1.646 pacientes que fizeram tomografia de tórax e que fizeram prova de função pulmonar. Só que o meu banco tinha pacientes com enfisema pulmonar, eram 235, pacientes com linfangioleiomiomatose, então, duas doenças que diminuem a atenuação do parênquima pulmonar, 1.190 pacientes com doenças intersticiais, e aí eu tinha PIL, PIN e pH fibrótico, eram os principais representantes, e indivíduos com função pulmonar e tomografia normais, né? Então, a gente dividiu, né, em 1.317 indivíduos para treinamento, 329 para validação, e um detalhe importante, a gente vai na prova de função pulmonar e determina quem tem ou não doença, né? Então, de novo, VF1-CVF menor que 0,7 ou maior que 0,9, capacidade vital forçada menor que 80% e VF1 menor que 80%. Né? Então, as duas coisas para pegar tanto o pessoal que tem obstrução quanto o pessoal que tem restrição. Bom, além disso, a gente gerou como input, né, máscaras, onde a gente tem as áreas normais do parênquima pulmonar, as áreas de alta atenuação e áreas de baixa atenuação. Então, nota como o enfisema aparece, né? Quando a gente pega um cara que tem doença intersticial, as áreas de baixa atenuação somem, né? Eu praticamente não tenho baixa atenuação, né? Vai ter muito mais alta atenuação do que o enfisema pulmonar, né? Olha que o enfisema para alta atenuação, ele parece um cara do grupo controle, né? Então você tem mais área de baixa atenuação no enfisema, praticamente não tem área de alta atenuação, de baixa atenuação no cara do grupo controle, e o cara do grupo controle que tem alta atenuação é praticamente a trama vascular pulmonar, né? Então a gente fez essas máscaras que são modelos 2D, né? São entradas 2D, só que não tem 3D, isso é uma projeção do 3D em 2D. Então, do ponto de vista de peso computacional, isso é quase nada. É como se a gente estivesse entrando com raio-x, praticamente, né, para o modelo. Então, com essas entradas, né, essas máscaras, mais o volume de baixa atenuação, atenuação normal e alta atenuação, seja em ml, seja em percentual, e o volume pulmonar total, que é basicamente somar esses três volumes aqui, né? Então, quando a gente junta esses três volumes, a gente tem o volume pulmonar total. Entrei com isso aqui numa ResNet, que tem 3 blocos de processamento, tem lá sua rede, suas características, e a saída era a relação VF1-CVF. Então, o que a gente queria aqui era a relação VF1-CVF, não era VF1 separado, nem CVF, já era a relação. Então, se a gente tivesse VF1-CVF menor que 0,7, aparentemente risco de doença obstrutiva, portanto, risco de DPOC. Maior que 0,9, risco de padrão restritivo. Fizemos uma validação externa, e aí é que é o resultado mais legal, é que nós fizemos uma validação externa, notem, essas 1.200 e tantas, 1.646 tomografias são tomografias convencionais, tá? De tórax. A gente fez uma validação externa que não só não participou nem do treino, nem da validação interna, como também era composta por tomografias de baixa dose. Então, 277 indivíduos com tomografias de baixa dose. E aí o critério foi sempre o mesmo. Esses caras fizeram espirometria e eles tinham VF1, CVF consideradas normais, entre 70 e 90, né? Era o nosso critério de normalidade. E aí a nossa avaliação de acurácia mostra uma acurácia de 88% para a estimativa de quem é normal,
com um R de 0,75, que é até maior lá do que o R que o cara mostrou no trabalhinho dele. Então a gente ficou bem animado com esse trabalho aqui, porque é um trabalho que mostra que há um potencial de predição e de generalização importante, robusto, né, digamos assim. Qual o nosso próximo passo? Estamos engordando a base de treino. A gente quer, na verdade, chegar à base de treino com 6.000 casos de doença intersticial, aproximadamente 6.000 casos de pacientes com enfisema pulmonar com ou sem doença pulmonar obstrutiva crônica, mais uns 600 casos de indivíduos normais, então a gente vai ter a base mais generalizável do mundo, né, com doentes do OSIC, com doentes do COPD-Jane e por aí vai. E nós vamos fazer a validação externa em 3.000 casos do National Lung Screening Trial, que são tomografias de baixa dose com relação VF1-CVF consideradas normais. Então, essa é o passo futuro e a nossa intenção futura. Né? Então, eu acho que, parafraseando aquele nosso comentário inicial, radiologistas que usam inteligência artificial, né, métodos de machine learning ou deep learning, e que sabem as suas limitações e as suas implementações, provavelmente vão substituir aqueles que não usam, assim como foi feito com várias outras tecnologias que acabaram entrando dentro da prática radiológica convencional. Né? E eu acho que a gente vai poder fazer uso de várias aplicações de inteligência artificiais que podem agregar valor ao nosso laudo com um dispêndio de tempo e de trabalho bem menor. Né? Então, se eu me preocupo com o avanço da inteligência artificial na radiologia, não, de jeito nenhum. Eu me preocupo com o retrocesso da inteligência natural. Gente, muito obrigado aí pela paciência para a apresentação. Eu passei um pouquinho do horário, mas o objetivo dessa aula era muito mais a gente esclarecer alguns aspectos aqui de conceitos mesmo, o que é machine learning, o que é deep learning, como a gente aplica isso na imagem e quais são as barreiras, o que a gente precisa pensar de forma crítica quando a gente vai avaliar um trabalho que traz essas aplicações. E, mais uma vez, agradeço a paciência de vocês.